gostaria de iniciar essa fala dizendo que a modernização do Estado constitui um dever inalienável dos poderes constituídos, em especial o Executivo e o Legislativo. Nenhuma lei, nenhuma medida que atinja a sociedade pode ser concebida caso imposta por apenas uma dessas esferas. Há que haver, senhor presidente, um amplo debate e um imprescindível entendimento, e a minha divergência com a bancada da oposição reside no fato de que esse projeto foi amplamente debatido, de modo que qualquer alteração no ordenamento jurídico estivesse coadunado à realidade socioeconômica e ajustado às necessidades da nação. Para tanto, existe a função legislativa, que se destina a parar as arestas, porventura, existentes entre o que o Executivo demanda e que o Legislativo, no uso de sua legítima representação, entende que possa ser feito. Neste sentido, o Presidente da República encaminhou para a decisão do Congresso Nacional uma medida legislativa destinada a modernizar as relações capital e trabalho representadas pela convergência dos sistemas produtivos, de um lado, e laboral do outro. Isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Armando Monteiro, isso já está consagrado pelo mundo inteiro. E aqui trata-se efetivamente de um conjunto de normas destinadas a aprimorar a consolidação das leis de trabalho de forma sistêmica e não por remendos pontuais desconectados de seu conjunto. Remetida à Câmara dos Deputados, a proposta foi amplamente debatida. Identificaram-se lapsos que poderiam prejudicar o trabalhador. Alguns foram corrigidos e outros, apesar de conflitantes com o interesse da classe, lograram aprovação naquela casa. Trazida a revisão do Senado, em face de tais equívocos, diligenciaram-se as lideranças junto ao Executivo, de modo que se compusesse um acordo, de modo que as medidas seriam aprovadas em sua íntegra, mas que o Presidente da República, em compromisso firmado e lido para o conhecimento dos senadores e da sociedade, se comprometeria a vetar dispositivos ou encaminhar medida provisória destinados a selar o acordo para que voltasse o texto em sua integralidade, conforme enviado pela Casa Iniciadora. O que acontece é que eu sou um homem de boa fé e a oposição parece representada por pessoas que não têm boa fé, que não têm tolerância, que deveriam dar atenção a um compromisso assinado pelo Presidente da República. Queira ou não, o presidente Michel Temer está à frente do governo
e um compromisso que ele assume tem toda a legitimidade, tem toda a credibilidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, contaminar o que está acontecendo com o presidente, que ele está se defendendo justamente hoje, e realmente levarmos à frente essa reforma. O senador Paulo Paim já está... Será que é permitida a parte? Graças a Deus não é, viu? Eu gostaria, se fosse permitido, de ouvir também o senador Armando Monteiro. Agora, o senador Paulo Paim poderia até me convencer, então dou graças a Deus ele ficar aí sem me pedir a parte. Realmente, como tem sido amplamente divulgado na mídia, as alterações que se pretende efetuar na Lei do Trabalho configuram pontos centrais da recomposição econômica, manifesto desde o início da atual gestão. Nesta casa, senhor presidente, os debates foram conduzidos pelo senador Ricardo Ferraço de uma forma brilhante e contestados também, não poderia deixar de dizer, de uma forma brilhante pelo senador Paulo Paim. O que é certo, senhoras e senhores senadores, como é do nosso conhecimento, a reforma da consolidação das leis do trabalho tem sido objeto de muito debate e, não podemos negar, de muita controvérsia. Alguns entendem que a atualização das leis trabalhistas é imperativa, urgente e inadiável. Outros temem a ocorrência de retrocesso das garantias ao cidadão pela precarização dos seus direitos sociais. Mas, a começar pela Constituição, nós vemos que direitos do trabalhador estão consagrados na nossa Constituição. Portanto, reitero que nós do PMDB reputamos necessária a reforma e temos nos esforçado para aprimorar seus critérios pelo adensamento do debate na esfera parlamentar do poder. E com esse intuito, senhoras e senhores senadores, é que manifestamos nesse plenário nosso apoio ao acordo já entabulado, de vetos a alguns dispositivos mais controversos do PLC de número 38 de 2017. Buscamos, com essa refletida decisão, e em consonância com o que consta da análise presente nos relatórios dos senadores Ferraço e Romero Jucá, conduzir o chefe do Executivo a expurgar dos dispositivos controversos ali apontados e, em seguida, editar a medida provisória que sirva a melhorar as normas em consideração e em prol dos trabalhadores brasileiros. Em síntese, gostaríamos de contar com uma disciplina mais bem urdida em defesa da gestante e da lactante em ambiente insalubre, por entendermos inoportuna a mudança vislumbrada no artigo 394 da CLT, que cuida da garantia de afastamento da trabalhadora quando se encontra grávida ou em período de amamentação, conforme as condições de insalubridade.
Em nossa perspectiva, a flexibilização desta prerrogativa pode afetar negativamente as mulheres em seu conjunto. Outro ponto que foi muito abordado no debate aqui é o serviço extraordinário da mulher. De acordo com o artigo 384 da CLT, para que a mulher realize o serviço extraordinário, a ela deve ser concedida necessariamente uma pausa de 15 minutos para o seu descanso. Os debates nos parlamentos, ou do parlamento, desculpe, nos convenceram de que profissionais, a manutenção dessa regra de bom senso é imperiosa para que a rigidez, a saúde e a segurança da trabalhadora possam ser mantidas. Em nossa visão, os membros dessa Casa devem também reavaliar o dito acordo individual para a jornada de 12 por 36. Esse novo dispositivo, embora nos pareça constitucional, possa ser aprimorado pela ação conjunta dos parlamentares. De fato, o artigo 59A da CLT, nos termos propostos pelo PLC, admite que o acordo individual estabeleça a jornada de 12 por 36. A Constituição determina o que pode ser negociado por acordo individual ou por acordo coletivo. Contudo, nós acreditamos que, em termos previstos no PLC, a jornada de 12 por 36 apresenta uma inconsistência desfavorável ao trabalhador, que pode ser constrangido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, constrangido no sentido de que é o bastante para flexibilizar a jornada nos setores em que as circunstâncias da atividade tratamento diferenciado. Tenho tempo ainda? 2 minutos? Até Paulo Paim está gostando. Nossa recomendação, portanto, é o veto também desse ponto, que bem pode ser regulamentado por medida provisória. Assunto igualmente relevante, que merece ajuste na reforma trabalhista, é a faculdade de celebração de contrato para a realização de trabalho intermitente. Inovação veiculada pelos artigos 443 e 452-A da CLT, nos termos do projeto. Em nossa visão, tamanha mudança deve ser feita de modo seguro e com muita cautela. Parece-me de todos desejável que uma medida provisória venha estabelecer salvaguardas necessárias para o trabalhador, inclusive pela determinação dos setores em que esse tipo de jornada é cabível, para que a precarização do trabalho humano seja contida no Brasil. Outro tema de relevo a merecer uma decisão política maturada na reforma trabalhista em curso é a escolha de representante dos empregados, conforme determinado pelos artigos 510-A,
510C, 510D da CLT, nos termos do projeto de lei complementar número 38 de 2017. Esse conjunto de dispositivos regulamenta o artigo 11 da Constituição da República, que assegura a representação laboral nas empresas com mais de 200 empregados. Em um cenário desejável, pensamos que o rol das incumbências do representante dos empregados pode ganhar em abrangência para que favoreça o diálogo entre a empresa e os seus trabalhadores. Manifestamos, por último, nosso apoio à regulação provisória da negociação do intervalo intrajornada até que o assunto seja discutido entre representantes políticos, trabalhadores, especialistas em direito do trabalho. No projeto, em tramitação, o intervalo intrajornada pode sofrer redução para até 30 minutos, o que pode redundar em precarização inútil das condições de trabalho. Senhoras e senhores senadores, a gravidade do tempo presente nos convoca a uma atuação parlamentar à altura do país que sonhamos. Agirmos com responsabilidade social para que a reforma trabalhista possa melhorar o nível de emprego no Brasil, sem apenar a existência e comprometer o bem-estar dos que, com mãos calejadas, suor no rosto e disposição cotidiana para a luta pela vida, carregam esse país tão sofrido nas costas. Por último, senhor presidente, para não descumprir o tempo determinado, eu faria um apelo aos membros da oposição para que pudessem acreditar que esses pontos, que foram, inclusive, objeto do compromisso do presidente da República, possam ser constantes de uma medida provisória. Senhor presidente, era o que tinha a dizer.